Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos começar nosso culto, nossa reunião. Seja bem-vindo. Graças a Deus, nós tivemos uma semana que o Senhor nos trouxe até aqui e foi muito bom. O sustento, a provisão, a palavra, a presença de Deus conosco. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Hebreus 1, verso 1 e verso 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Queria só chamar a atenção para essa palavra aqui que Deus falou. Deus fala conosco, Deus ministra o nosso coração. Isso é muito bom, a gente poder ouvir a voz de Deus, a gente poder ouvir Deus falando com a gente. E aqui o autor, ele menciona as várias maneiras e as várias vezes que Deus falou com o seu povo. Isso significa que nós não ficamos sem orientação, nós não ficamos sem direção. E há uma vontade, há um desejo de Deus de nos orientar. Fala pela palavra, fala de outras maneiras, né? Aqui fala que Ele falou de várias maneiras, mas o importante é que Deus fala com a gente. E é a voz de Deus que a gente deve ouvir. A gente tem muitas vozes falando na nossa cabeça. Os nossos pensamentos, as nossas dúvidas falam com a gente. As nossas experiências falam com a gente. No dia a dia a gente ouve, né, propagandas, a gente vê vídeos, tudo isso fala com a gente e a gente recebe, e de repente você não percebe que isso começa a fazer parte da tua forma de ser e já começa a tomar a tua mente, te dá, né, os medos e etc. Mas quando Deus fala com a gente, Ele fala de três maneiras: Ele exorta, Ele edifica e Ele consola. Essa é a forma de Deus se dirigir a nós. Ele nos orienta exortando, Ele nos edifica dizendo para a gente o que deve ser feito e movendo o nosso coração para aquilo que é o correto, e Ele nos consola quando nós precisamos. Então você pode ver, faz essa análise com as coisas que você tem escutado também. Se no que você tem escutado traz edificação, no que você tem escutado traz uma exortação, traz o consolo. Isso aqui que eu estou ouvindo está me chamando a atenção, está me exortando, mas está exortando com amor. Então pode ser que não seja Deus usando aquilo para falar contigo, e pode ser que Deus use um vídeo, uma propaganda, uma música, não só uma música evangélica, mas uma música secular também. Tem músicas que têm mensagens e pode falar, né, com a gente. Mas normalmente tem que acontecer essas três coisas. Se você ouve algo que só exorta, fica faltando consolo e edificação. Só edifica, eleva o teu ego, fica faltando a palavra da exortação e do consolo. E assim você faz essa análise. Quando Deus fala, normalmente, Ele fala promovendo essas três coisas na gente: consolo, exortação e edificação. Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã, nós estarmos aqui para Te adorar, Te bendizer e agradecer porque o Senhor fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz cada dia mais. Muitas vozes têm vindo à nossa mente, têm vindo aos nossos ouvidos, têm vindo ao nosso coração. Muitas vezes estamos confusos, muitas vezes sentimos coisas, Senhor, que nós não percebemos. Por que estamos assim? Por que estamos desanimados ou revoltados? Ou porque estamos, Senhor, muitas vezes angustiados. Poucas vezes nós, ao ouvir determinadas coisas, ficamos estimulados,
concentrados na tua vontade, naquilo que o Senhor tem para nós. Então nós queremos pedir, Senhor, que possamos discernir as vozes que vêm até a nossa mente, em nome de Jesus. Que nós estejamos, Senhor, ouvindo a voz do teu Espírito Santo, porque o Senhor tem prazer em falar com os teus filhos. Nós te agradecemos por estar aqui nesta manhã, para através das canções, da oração, das ministrações, podermos ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, agradável, edifica e dá-nos direção, Senhor, porque estamos precisando, necessitando, e é o que nós te pedimos, já agradecendo por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Michel. Amém. Graça e paz, igreja, bom dia a todos. Vamos começar falando sobre um lugar seguro. Onde nós encontramos esse lugar seguro é no nosso Deus, é olhando para cima, para os montes que representam a presença de Deus, a pessoa de Deus. Nossa proteção não vem de nós mesmos, vem do alto, amém? Podem ficar de pé. Veio temporal, veio dia mal, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Veio temporal, veio dia mal, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso Deus da minha salvação. Oh, 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 oh.
meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra é também dono do céu. Aleluia. Amém. Ele é o Deus da graça, aquele que foi ferido para que nós fôssemos curados. Ele nos dá a verdadeira santidade que vem somente dele. Amém. O Deus da vida venceu a morte, e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado, e pela lei se pôs em maldição. Por amor, por amor, por amor, por amor. O Deus da vida venceu a morte, e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado, e pela lei se pôs em maldição. Por amor, por amor, por amor, por amor. Ele foi ferido para que eu fosse curado, para eu ser santo. Ele se fez o pecado, para eu ser eterno. Ele se fez mortal, para eu ter bondade. Ele recebeu o mal por amor, por amor, por amor, por amor. Aleluia, Deus. Ele foi ferido para que eu fosse curado, para eu ser santo. Ele se fez o pecado, para eu ser eterno. Ele se fez mortal, para eu ser bondade. Ele recebeu o mal por amor, por amor,
por amor que Ele fez tudo. Salvação, a criação, a remissão, a santificação, a justificação, do início ao fim. Ele desceu até nós, Ele veio ao nosso encontro. Sua presença veio até nós e continua conosco, Ele habitando em nós. Cristo, que nos ensinou sobre relacionamento, que nos deu a possibilidade desse relacionamento com o Pai. Amém? Vamos cantar essa nova música chamada Pai Nosso, que praticamente recita a oração do Pai Nosso, mas de forma em melodia. Essa música é maravilhosa, amém? Buscamos tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Oh, 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 oh. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. 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 Sempre, amém. Teu é o reino, teu
sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, Pai. Deixa o céu descer sobre nós, Deus. Deixa o céu se manifestar, Deus. Ficamos tão distantes dessa dimensão, tantas vezes ocupados, Deus, não sentindo essa presença, Deus. Mas agora nós clamamos, Deus, clamamos para que esse céu se manifeste, essa presença doce se manifeste. Nós nos curvamos diante de Ti, meu Pai, meu Paizinho. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a vontade, Tua é a glória, Deus. Deixa o céu descer sobre nós, Deus. Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos clamar agora ao Espírito Santo de Deus, que está entre nós. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar
inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós cantamos ao Pai Nosso, nosso Pai, Deus Pai. Nós cantamos agora ao Espírito Santo de Deus. E essa última canção fala da beleza do nome do Filho, Cristo Jesus. Quão lindo esse nome é. A exata expressão do Pai. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, no mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para
pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, invencível, incomparável, o nome que está sobre todo nome, o nome que está acima de tudo, e a Ele nós damos o nosso tudo. Nós olhamos para Ele como foco, centro da nossa existência e nos curvamos. Nós, embora não tenhamos essa concentração, esse foco o tempo inteiro nesse momento, nós olhamos para Ele e nos curvamos, porque esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso, esse nome é poderoso, o nome do amor, o nome da justiça, todos em Cristo Jesus, que nos revelou o Pai. Por isso nós nos curvamos diante dele, que é Deus,
Hoje e eternamente nós o louvamos, nós o adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar. Vamos dizimar e ofertar agora. Esse é o momento em que nós participamos da obra, né? Alguns são enviados, outros são aqueles que Deus usa para manter a obra financeiramente. Também é o momento em que nós curvamos o nosso coração dizendo que nós confiamos nele, nós confiamos em Deus. Em Cristo nós queremos dar tudo para Ele, a nossa vida inteira. Quando damos 10%, se nos propomos a fazer isso, é apenas um gesto simbólico, devolvendo uma parte daquilo que Deus nos deu, porque Ele é que nos dá tudo que nós temos, e nós admitimos isso, nós confessamos isso. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, nós calamos o orgulho do coração humano, da força do braço, e dizemos que nada teríamos se não fosse o Senhor. Nós estamos alegres e satisfeitos, gratos por aquilo que o Senhor tem nos concedido, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, ainda que muitas vezes nós não percebamos. Nós sabemos que o Senhor nos ama incondicionalmente, nos ama, se preocupa conosco, está atento ao nosso clamor, está presente na nossa vida e está fazendo a obra no nosso coração. Por isso nós estamos alegres, felizes, satisfeitos e te adoramos, Deus. Nós te adoramos. Abençoa, Deus, as pessoas que estão aqui, que elas possam ser fortalecidas, em tudo fortificadas, para poder cada vez mais, Deus, servir o teu nome, pois ao teu nome nós damos toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Pastor Loyola, as crianças estão liberadas para as salinhas. Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar hoje, irmãos, com a mensagem que nós começamos semana passada. Eu queria só que você abrisse nos dois textos aí. Primeiro texto de 1 Reis 19, do 1 até o 18. Primeiro livro de Reis, ou aos Reis. É de Reis mesmo, né? Primeiro livro de Reis 19, 1 a 18. E o texto de 1 Coríntios 12, 1 a 10. Primeiro Reis, livro dos Reis,
capítulo 19, 1 a 18. E 1 Coríntios, capítulo 12, 1 a 10. Eu comecei o culto falando sobre a voz de Deus, irmãos, e queria que você pensasse mais um pouquinho sobre isso. Porque a gente realmente tem escutado muitas vozes, tem muitas coisas que nós ficamos prestando atenção, vai enchendo a nossa cabeça. Tudo que nós vemos, tudo que nós escutamos, vai enchendo a nossa cabeça. E a gente, às vezes, não percebe porque a gente está angustiado, né? Aí você tem que orar. Você ora, resolve. Você canta uma canção, resolve. Escuta um hino, uma canção, resolve. Tua mente vai sendo purificada. O poder da luz é muito maior do que o poder das trevas. Mas é importante a gente perceber que as trevas estão aí. O que são trevas? É a escuridão. É aquilo que não edifica, é aquilo que não consola, aquilo que não exorta as nossas vidas para o caminho correto. Por que a gente usa GPS? Porque a gente precisa de direção. Por que a gente usa mapa, bússola, né? A gente precisa de direção porque a gente se perde. Ainda mais se você está num lugar que você não conhece. E a vida, ela é assim, ela te leva a lugares todos os dias que você muitas vezes não esperava que aquilo acontecesse. Você tem até uma noção, mas você estar lá, né, é diferente. Você já foi para uma cidade que você não conhece nada, você tem que parar, pensar onde é que é tal lugar, como é que eu chego lá, né? Por quê? Porque te dá angústia você ficar sem direção, sem saber para onde você tem que ir. E a vida é uma caminhada, por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. E principalmente observar quais as vozes que nós estamos escutando. É imediato, é rapidinho assim na mente da gente, rapidinho, o tempo todo. Aí vem medo, vem angústia, vem dúvida, vem preocupação. Tem pessoas que se concentram. Eu vi um pastor contando de uma mulher que teve um filho e ela teve depressão pós-parto. E ela foi ficando assim, tanto quanto atormentada. E ela começou a pensar que ela ia morrer, que ela ia morrer, que ela ia morrer. E aí o marido dela, ela ligava o marido durante o dia e falava: olha, eu acho que eu vou morrer, eu tô mal, e eu fico pensando como é que nosso filho, quem vai criar nosso filho? E ela começou a entrar nesse espírito de morte na cabeça dela. E Satanás começou a falar para ela: olha, você vai morrer, teu filho vai ficar nas mãos de outra mulher, a mulher não vai tratar bem teu filho vai sofrer. E ela começou a alimentar aquilo por muito tempo. O marido falava: não, não vai acontecer nada disso não. Ele tentava dissuadir, daí ele estava no trabalho. Mas ela entrou nessa pira, entrou nessa coisa na cabeça. Bom, para resumir, a mulher matou o filho. Porque ela falou: bom, eu vou morrer mesmo, eu não quero que meu filho seja criado por outra e nem sofra. Tem cabimento um negócio desse, né? É melhor o filho sendo criado por outra pessoa, talvez não bem, do que morto. Mas ela entrou nessa ideia. Então a nossa mente, ela pode ser atormentada por pensamentos, né, por sentimentos que vão tomando a gente, e a gente precisa ouvir a voz de Deus e agradecer. Deus, eu te agradeço porque o Senhor fala comigo. Esse método aqui de pregação, né, que ainda é na escola, na faculdade, você tem um método novo de fazer aquele círculo onde estão todos iguais, né? Você não é diferente um do outro, mas na verdade o professor é diferente dos alunos. Ele já estudou, ele sabe, ele tem como ministrar, tem uma responsabilidade. Os alunos estão aprendendo, né? Estão caminhando, a jornada que ele já fez. Mas é um método que o pessoal tem deixado de lado. Só que esse método é o método que Deus instituiu para nós, porque Ele nos deu ouvido, Ele nos deu capacidade de fala, e Ele também fala conosco. E ouvir a voz de Deus é muito bom. A gente ter direção. Ele jamais vai nos levar para a desgraça, para a desonra, para o sofrimento, para a pobreza, para a miséria, para tudo aquilo que, né, a gente ouve as outras vozes e aí acaba tomando o nosso ser. Então, esse modelo aqui, por mais ultrapassado que pareça que seja, está aqui um pastor à frente ministrando, no mundo inteiro é assim, né? Tem plateias maiores, grupos maiores,
mas é a forma com que Deus usou para que nós pudéssemos ser abastecidos da palavra da vida. O texto de 2 Coríntios 12, 1 a 10, dá uma olhada aí. No primeiro texto, nós temos lá de Reis, a história de Elias, né? Que venceu os profetas de Baal, de Astarote, e aí a Jezabel falou que ia matá-lo. Ele corre para o deserto para morrer, que ele não quer viver mais. E aí Deus vai lá e fala com ele, fala: Elias, você tem ainda uma missão. E depois Deus o arrebata naquela carruagem de fogo. E eu dei o primeiro tema desse texto semana passada. Preste atenção: o que acontece quando estamos no rigor da lei, no rigor dos regulamentos. Eu disse que nós experimentamos medo e juízo, que foi o que aconteceu com Elias. Nós vamos para a direção errada quando a gente está no rigor da lei. Vem o desânimo porque nós supervalorizamos o nosso comportamento. E 4, nós chegamos ao ponto de julgar a Deus, porque Elias falou assim: Senhor, eu já fiz tudo que o Senhor mandou, não acontece as coisas do jeito que eu quero. E aí ele ficou pensando: será que Deus me abandonou? Será que Deus não está comigo? Mas é o rigor da lei que faz isso, né? Elias foi levantado como profeta para trazer o povo de volta à lei de Deus, para mostrar o parâmetro. Eles estavam naquela época, na época da lei. A lei, ela teve a sua duração até Jesus, mas ali era necessário que eles voltassem para ali, porque estavam totalmente desviados. Era a direção que Deus tinha dado através da lei, o que fazer e o que não fazer. Mostrava quem eles eram, mostrava, a lei mostra, espelhava, por exemplo, naquela época espelhava o que para eles? Idolatria e feitiçaria, porque a idolatria leva à feitiçaria. Depois vem a prostituição, aí vem as doenças, e aí entra a fome. É uma sequência que sempre acontece. Então Deus, através de Elias, trouxe eles para olhar para a lei de novo, para eles se enxergarem: vocês são idólatras, vocês estão virando feiticeiros. A lei mostra a gente o que a gente está fazendo de errado, mas ela não tem poder para te tirar daquilo. Você pode tomar posição assim: eu não vou fazer mais isso. Não consegue, ainda mais se tiver uma rainha, um rei que fala: vai ser assim, o culto é esse agora. Eles eram obrigados a fazer isso, ou morre ou faz do jeito que o rei está mandando. Mas eles precisavam do que nessa hora? Da misericórdia que sempre esteve lá. Davi disse: a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, e a tua graça é melhor do que a vida para mim, ele disse. A tua misericórdia, porque ele encontrava a incapacidade de cumprir a lei, e daí ele encontrava a misericórdia de Deus sempre, e Deus o resgatava, Deus dava vitória, Deus o levantava. Não era ele que fazia o que era certo, era a graça que o conduzia. Mas ficar sem a lei de Deus, ficar sem a orientação de Deus, é não saber mais o que é certo e o que é errado. E eles dependiam demais disso. Na nova aliança, o ministério de João Batista é comparado ao ministério de Elias. O ministério de Eliseu é comparado ao ministério de Jesus. A lei dura até João Batista. Aí começa, por quê? Porque Elias foi levantado para fazer milagres de julgamento, de trazer o povo de volta. Eliseu já foi levantado para trazer milagres, e o dobro, porção dobrada de milagres, que ninguém pedia para ele fazer, ele simplesmente ia e fazia. A mulher, por exemplo, que não tinha filho, chegou lá e falou: o que eu posso fazer com essa mulher? Ela não tem filho. Então ele chamou ela, orou por ela, e ela engravidou e teve um filho. E depois o filho dela foi salvo também, quando teve aquela dor de cabeça e quase morreu. São milagres da graça. E Jesus fez milagres da graça. Ninguém pedia para ele que ele saísse curando as multidões. Aí quando ele começou a fazer, as pessoas começaram a fluir para ele. Mas ele fez isso sem cobrar deles. Ele não chegava para o doente e falava assim: ó, você está em pecado, está vendo o que aconteceu com você? Foi por causa do teu pecado. Então, você promete não pecar mais? Aí eu te curo. Não tem um relato desse na Bíblia, nos evangelhos. É milagres da graça, era para manifestar quem Deus é, porque eles falaram mal de Deus. Eles pregavam um Deus julgador, castigador, violento. Eles tinham medo de Deus, eles não tinham amor por Deus, eles tinham medo. E Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Temor não é medo. Temor é quando você tem uma admiração pela posição que
que Deus está. E esse relacionamento Deus já tinha com o homem no Éden. Por causa do homem pegar a direção errada, seguir o seu próprio caminho, ele perde essa comunhão com Deus. E também vai se afastando do amor de Deus. Deus não deixa de amar, Ele continua amando a sua criação. Continua amando, porque Deus não precisa que nós façamos alguma coisa para Ele amar a gente. Quando a Bíblia diz, eu amo aqueles que me amam, Deus está falando que Ele só consegue desenvolver esse relacionamento de amor conosco se eu aceitar esse amor. Porque João fala assim, nisso consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado primeiro, mas Ele nos amou, porque Ele é amor. Dá para entender, irmãos? É assim que funciona. Então o apóstolo Paulo, nesse texto que é o segundo tema que eu vou ministrar, que é o contrário do primeiro, o primeiro tema é o que acontece quando estamos debaixo do rigor da lei, e o meu segundo tema é o que acontece quando vivemos a abundância da graça. Romanos 5,17 diz assim, mas os que recebem o dom da justiça e a abundância da graça reinarão em vida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber o dom da justiça. A justiça não é algo que eu alcanço. Eu vou ser justo, eu vou ser justo, eu vou ser justo. Não consegue, você não está transformado completamente ainda. Você precisa de Deus, precisa do Espírito Santo, precisa da palavra. Mas até nisso você falha. Então como é que Deus me recebe no Santo dos Santos? Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus que foi derramado. Então eu tenho acesso a Deus não pela minha justiça, mas porque Ele me fez justo. E Deus é justo em nos fazer justo. Amém? Vamos repetir isso? Deus é justo em nos fazer justo. Por que Ele é justo? Porque Ele deu o seu filho morreu, Ele não pode me condenar se Jesus morreu por mim, eu aceitei essa substituição. Como é que Ele vai? Mandou seu filho vir, passar o que passou, sofreu na cruz, morreu, ressuscitou, aí eu aceito Ele, recebo Ele como meu Senhor, e daí me proponho a fazer o que Ele fez. Não, Ele já fez por mim. Eu tenho que me propor a ter um relacionamento com Deus, porque o ditado dize-me com quem andas e eu te direi quem és, é verdade. Se você anda com Deus, tem intimidade, não tem medo dele, tem amor, esse amor vai te envolvendo, ele vai te cativando, ele vai te constrangendo, e você já foi santificado na santidade de Jesus, já foi justificado na justificação de Jesus. Você não tem que se preocupar em dizer, Deus, eu não consigo. Ele fala, eu já sei que você não consegue, por isso eu dei meu filho para morrer por você. A gente tem que lembrar dessas coisas, irmãos, porque constantemente o nosso acusador, Satanás, você pode ver, quando alguma coisa acontece errado na tua vida, não dá certo, você já fica pensando, o que eu fiz de errado? Tem alguma falha? Não, é outro período. O período da graça é uma outra coisa. A abundância da graça, ela nos faz ir em outra direção. Veja bem, Elias, nessa pegada da graça que ele estava, e julgando o povo de Israel, e julgando Jezabel, e queria que Jezabel morresse de qualquer jeito, né? A gente também experimenta medo e juízo. A gente pode ir para a direção errada. Vou recapitular. Vem o desânimo porque a gente supervaloriza o nosso comportamento. Eu tenho sido zeloso, e daí? Como é que fica? O senhor não vai responder? Ele falou isso. E no final chegamos ao ponto de julgar Deus. Quando você está debaixo da abundância da graça, nós vivemos debaixo disso. É o que Paulo experimentou aqui, nesse texto. O que está acontecendo aqui? Eu não vou ler todo o texto, depois você lê em casa. Mas ele chegou e falou assim, gente, olha, eu tenho que ficar aqui falando para vocês quem eu sou, ficar me gloriando para vocês, porque tem alguém aí na igreja, porque Paulo não estava, ele fundava as igrejas, deixava presbíteros e ia organizar outra igreja. Quando ele ouvia notícias daquela igreja, ele ouvia que eles estavam indo bem ou não, né? Ele teve várias cartas que ele elogia a fé, o comportamento deles, que eles estavam permanecendo na fé evangélica, que estavam permanecendo dependendo da salvação de Jesus, não entrando no judaísmo, que era uma luta que ele tinha, não indo para o gnosticismo, que era uma outra seita que queria espiritualizar.
Então eram dois grupos que ele enfrentava. E o pessoal da igreja de Corinto recebeu um pessoal que falava que era apóstolo, que falava que entendia, que conhecia da palavra, e começou a falar mal de Paulo. Ah não, o Paulo não sabe pregar, o Paulo quer explorar vocês, o Paulo acha que é dono de vocês. E aí ele é o pai espiritual deles. Ele tinha preocupação com eles. E eu vou ler só uma parte aqui do texto, aonde ele fala assim, olha, eu vou falar que nem um doido aqui para vocês. Ele diz assim, mesmo que eu preferisse gloriar-me, deixa eu pegar o texto aqui com os versículos. 2 Coríntios 12, eu falei, irmãos? É isso, né? 2 Coríntios 12. É a segunda carta de Paulo. Deixa eu ver o versículo que ele começa a falar isso aqui. Ele fala da visão, que ele foi arrebatado e viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar. Então ele está falando assim, vocês estão falando que eu não tenho autoridade? Eu não fico me gabando da minha autoridade. Aí ele fala assim, conheço um homem que não sei se no corpo, fora do corpo, porque ele não quer falar, eu, irmãos, tive experiências com Deus, e Deus me levou no céu, como a gente ouve pessoas falando hoje. Porque ele não quer, olha, Paulo não deixa de forma nenhuma, nenhum momento a glória vir para ele. Ele sempre transfere a glória para Jesus, porque ele fala, eu não tenho bem algum em mim, eu não posso ficar me gloriando, ainda que eu seja um apóstolo, que fiz milagres, que passei por um monte de coisa, senão Satanás vem e vai querer colocar vanglória no meu coração. O verso 6 fala assim, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha a decência e a ética desse camarada. Eu não fico falando o que eu fiz e o que eu tenho de Deus, para que não pense que eu sou um super-homem. Porque Paulo não chamava atenção para ele, ele chamava atenção para Jesus. Olhem para Jesus. E vou fazer um parênteses aqui, irmãos. Essa ética, essa forma de se comportar, ela se perdeu. Porque as pessoas, elas querem líderes que sejam super-homens. Então, né, o cara chama atenção para eles. Você já viu propaganda de igreja? Quando nós saímos lá da Amazonas, depois de alguns anos, fechado, entrou um camarada e colocou uma placa grande assim, em cima da igreja. Não sei se vocês chegaram a ver. Aí colocou uma foto dele e da esposa, que ele era o homem de Deus, fulano de tal. Você imagina se Paulo visse isso, ele tacava fogo naquela placa lá. Por quê? É uma tendência a chamar atenção para si. Agora, quem é que deu a sua vida por nós? Quem é que morreu por nós? Quem é que nos dá o seu Espírito? Quem é que nos levanta também como pregadores ou pastores? É Cristo. E é por isso que nós temos feito um trabalho para trazer, me concentrar e trazer atenção para Jesus, e nós também voltarmos o nosso coração para Jesus, porque é olhar para Ele ser salvo. Olha para homem, a gente cai. Se olhar para homem, olhar para a placa de igreja, olhar para ministérios de louvor, grande homem de Deus, grande mulher de Deus, nós não fomos feitos para receber glória. Olha, Herodes, ele recebeu glória para si. Ele morreu comido de bicho. Nós não suportamos glória. Quando tem um ator famoso, um jogador famoso, um cantor famoso, que ele começa a receber glória para si, ele se perde. Entra nas drogas, morre novinho, começa a fazer um monte de coisa errada. Nós não temos capacidade de receber a glória para nós. Então Paulo está falando, eu não recebo glória para mim. E aí ele fala aqui no verso 7, para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas,
Você se gloria nas tuas fraquezas? Ou você sente que você não podia ser aquela pessoa e você fica mal, irritado, fica sentindo pesado? Como é que vai sentir alegria nas fraquezas? É quando você admite: Senhor, eu não consigo isso, eu não consigo não fazer isso, eu não consigo não pensar isso, eu não consigo não ser assim. E aí vem a graça, te envolve e te tira daquele estado. No verso 14 ele fala assim: fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Ele está falando assim, ó, eu estou falando das coisas que Deus fez através de mim, mas vocês que estão me obrigando, porque eu preciso resgatar vocês, esses que estão aí na igreja, que são falsos apóstolos. Não tem nada a ver conosco essa parte, tá, irmãos? É só para nós lembrarmos. Tem a ver com lá, o que está acontecendo lá. Ele tem que explicar o contexto. Aí ele vai falar que ele passou por várias coisas, né? Ele sofreu naufrágio, ele sofreu açoites, ele sofreu prisões, perseguição dos irmãos, perseguição dos gentios. Mas ele fala: olha, por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Agora vamos trazer para nós. Meu tema é o que acontece quando estamos vivendo a abundância da graça. Primeira coisa, nós temos coragem para enfrentar as críticas e o desprezo. Porque a gente não está procurando glória para nós mais. Paulo foi criticado e desprezado pela igreja. Uma igreja que ele fundou, uma igreja que ele sofreu pela igreja, e ainda sofria porque ele orava constantemente. O que fazia com que ele aguentasse as críticas que colocaram sobre ele e o desprezo sobre ele? A abundância da graça que o envolvia. Porque se você se sente em paz com Deus, não tem mais o que você precise na vida. O único que pode te julgar, te condenar, te cobrar, te apertar, que não erra, é Jesus. E ele fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando não tinha ninguém mais, ele fala para a mulher: ninguém te condenou, mulher? Não, ele falou: eu também não te condeno. Porque o Filho do Homem não veio condenar, ele veio salvar, ele veio nos resgatar. Então, todos os dias nós criticamos a nós mesmos, tem pessoas que nos criticam, a gente sofre desprezo, tem mãe que sofre desprezo de filho, marido de esposa, esposa de marido, né? De irmãos, e ovelhas sente o desprezo dos pastores. Nós vemos isso acontecer, mas na abundância da graça a gente tem coragem para enfrentar essas coisas. Segunda coisa, quando você está debaixo dessa abundância da graça, exaltar um currículo de experiências e glórias se torna um caminho insensato. Paulo fala assim: se eu vou ficar falando do que eu faço, eu vou me tornar um insensato. Quando você vai entrar numa empresa, a pessoa pede o teu currículo, certo? Ela vai olhar o teu currículo, e eu já vi, tem empresas que pegam um currículo e falam: seu currículo é muito, muito bom demais para nós, não dá, eu não vou conseguir pagar o teu salário. Você tem que trabalhar em outra empresa. Mas se ele for fraquinho, você vai pensar: a pessoa não tem experiência, não tem estudo, né? Vai ser complicado lidar com ela. Agora, pega o currículo de Paulo, ele diz assim lá no final, mais 2 capítulos aqui, nesse mesmo capítulo ele vai falar, aliás: olha, eu, segundo todos os jovens da minha época, eu me tornei uma pessoa que ninguém podia falar nada de mim, nada, porque eu não tinha erro na minha vida. E o que eles olhavam para os fariseus? Que Paulo era desse grupo. Eles olhavam para ele e falavam assim: o que esse cara não faz? Quantas vezes ele não jejua? Qual a oração que ele falha? A esmola que ele não dá? E ele disse: olha, eu fui uma pessoa impecável, só que eu considero tudo isso como esterco para que de alguma forma eu possa alcançar Cristo. O que quer dizer isso? Eu posso ser o melhor da minha casa, o filho mais correto, a pessoa mais certa, eu posso ser o melhor na igreja, cumprir tudo que a igreja pede, eu posso ser o melhor na empresa que eu trabalho, mas diante de Deus eu não sou ninguém.
que a grandeza e a santidade dele são incomparáveis. Se você se compara com a pessoa que está lá atrás, ontem eu vi uma pessoa falando assim que o ex-marido dela falava assim para ela: o que você está reclamando? Eu ainda volto para casa, todo dia às 10h30 eu estou aqui. Tem marido que nem volta para casa. Aí ela falou assim: o que você está reclamando? Tem pai que nem cuida dos filhos, eu ainda cuido, eu dou as coisas e tal. Então assim, se você se comparar com quem está pior do que você sempre vai se sentir melhor. Agora, se se comparar com Deus, né, com Cristo, que é excelente, que é o nosso alvo, Ele é o nosso alvo, é como Ele que nós vamos chegar a ficar. Sozinho não vamos conseguir, Ele vai transformar o nosso corpo, vai transformar a nossa mente. Daí no final, quando a gente for sendo arrebatados, eu acho que vai ser agora até dia 31 de dezembro, quando a gente for arrebatado, até dia 31 de dezembro é o prazo máximo, de acordo com as profecias aí, depois vocês me perguntam por quê. Mas nesse dia a gente vai ser transformado no corpo, na mente, se tornar perfeito daí, semelhante a Ele nós seremos, certo? Esse é o alvo. Agora, se eu ficar me comparando com uma pessoa que é pior do que eu, sempre eu vou me achar melhor, ainda mais se eu naquele quesito for melhor que a outra pessoa. Então Paulo está falando assim: eu vou ficar exaltando o meu currículo para vocês? Não, isso é insensatez. O meu alvo é Cristo, eu tenho que falar de Cristo para vocês, não é de mim. Se eu falar de mim, eu não vou falar mentira, ele está dizendo, porque eu sei o que eu tenho passado, o que eu tenho sofrido, o que eu tenho vivido, para estar no ponto que eu estou. Mas eu sei que não sou eu, é a graça de Deus. No capítulo 10 dessa mesma carta, ele fala assim: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, contudo não eu, mas a graça que está em mim. Deus me favoreceu me encontrando, me favoreceu, né, me revelando as coisas, me dando dons. Deus me favoreceu tendo oportunidade para fazer essa obra. É o favor de Deus na minha vida, é o contrário daqueles que se exaltam. Terceira coisa, quando nós estamos debaixo da abundância da graça, reconhecemos nossas fraquezas no nosso comportamento diante das lutas. Ele fala: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Então, quando você está debaixo dessa necessidade de todos os dias do favor de Deus, Deus, que eu ache graça diante dos olhos dos meus funcionários, que eu ache graça diante dos olhos dos meus superiores, que eu ache graça diante dos olhos do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, que eu ache graça diante dos teus olhos. Aliás, já achei, porque o Senhor deu Jesus. Jesus é o favor de Deus na minha vida. Esse pedir está ligado a uma história de você viver todos os dias na dependência de Deus, precisando de Deus todo o tempo. E a Bíblia diz que José, por exemplo, no Egito, o favor de Deus estava com José, ele era favorecido por Deus. Tem gente que prega sobre José e fala: olha como José era bom, como José era santo, ele recusou deitar com a mulher de Faraó, ele fez isso, ele fez, mas era porque Deus estava com ele, não era porque ele era capaz humanamente de fazer isso. Somos capazes humanamente de não errar. Nós precisamos do favor de Deus sobre nós. Para quê? Para que ninguém se glorie. Não tem ninguém que vai chegar no céu e falar assim: Deus, eu cheguei até aqui porque eu fui santo, eu fiz o que era correto, e eu te agradeço porque eu sou essa pessoa maravilhosa e por isso que eu vim para o céu. Ninguém vai poder falar isso. E se a pessoa pensar assim, eu acho que ela nem chega lá, porque diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Isso quer dizer que eu vou viver de qualquer jeito? Não, não tem só os dois lados. Nós funcionamos com a cabeça binária, ou é santo ou é pecador. Não, nós estamos numa caminhada. Eu mandei uma série de frases lá no Instagram essa semana, e eu recebi umas duas respostas de gente que responde da mesma maneira. Uma respondeu assim: pastor, a abundância da graça é verdade, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas a gente tem que se arrepender também, né? A gente erra, tem que se arrepender, daí eu acredito que Deus nos abençoa. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, e não o nosso arrependimento que traz a bondade de Deus. O filho pródigo é recebido,
ele fica de boca aberta e fala: como meu pai está me tratando assim depois de tudo que eu fiz? Porque ele é Deus, porque ele te ama. E se o amor dele não te convencer, nada vai te convencer. Eu não posso colocar naquela parábola dizendo assim: ah, mas o filho pródigo se arrependeu. Não, ele teve fome, ele teve arrependimento de estar lá querendo comer comida de porco, mas ele pensou no pão. Quantos trabalhadores do meu pai têm alimento farto? Se eu colocar para o filho pródigo que ele é o responsável para que Deus o abençoe, que seria o que Jesus estava dizendo, os fariseus são os filhos mais velhos, que não aceitam os que chegam agora e conseguem a bênção de Deus. Mas se eu colocar a glória para o filho mais novo, ou até para o mais velho que fazia tudo certo, como é que fica o pai nessa situação? O pai vira o carrasco que o pessoal acha que Deus é. Mas é a bondade de Deus para um e para outro. Quando o filho mais velho chega e fala assim: o senhor nunca me deu um cabrito para fazer uma festa? Ele falou: filho, tudo que eu tenho é teu, por que você não pega? Porque ele não se sentia filho, ele não tinha liberdade, ele queria impressionar o pai, sendo que tudo que ele tinha era dele. O outro falou assim: pai, eu sei que eu tenho certeza da minha herança, eu quero a minha parte, não quero mais viver aqui. Tá bom, filho, está aqui a tua parte, você tem direito mesmo, pode ir. Bondade do pai. E a bondade do pai recebendo aquele filho, e a bondade do pai querendo convencer o mais velho: meu filho, se alegra, teu irmão estava morto, reviveu. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Aí ela colocou um versículo assim, ó: porque aquela mulher adúltera, sempre a pessoa vai falar isso para você, ou você mesmo pode pensar. A mulher adúltera, Jesus falou para ela assim: ó, vai e não peques mais, tá? Ele não apedrejou ela não morreu, mas ele falou: vai e não peques mais. Eu falei: você está exaltando, né, essa palavra vai e não peques mais. Você está colocando como se isso fosse uma coisa assim, tomar um copo d'água. Não é. Você pode se propor a nunca mais pecar na tua vida, você vai errar. E se você errar, você vai pensar assim, vai chegar uma hora que você vai falar que nem tem muita gente que está fora da igreja. Não tem jeito para mim, eu não consigo ser assim. Eu não consigo ser uma pessoa impecável. E eu não vou ficar lá na igreja dando uma de santinho, levantando a mão, se eu sei que eu faço de errado. Porque a pessoa está baseada no comportamento dela, e não na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Não é isso? Aí eu falei assim: não, Jesus não falou para ela: vai, não peques mais primeiro. Jesus disse: eu não te condeno. Ele deu a ela a dádiva da não condenação, que possibilitava para ela uma força maior para não pecar. Mas tem uma outra coisa que ninguém observa: como é que Jesus ia condenar aquela mulher se ele ia morrer por ela lá na cruz? Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele não veio para salvar assim, tipo, tá bom, tá perdoada, tá? Só dessa vez. Porque quando eu falo assim, vai, não peques mais, pessoal, quer dizer que se você pecar de novo, você está ferrado comigo. Não é assim. Ele morreu na cruz para realmente nos transformar da natureza pecaminosa. Vou falar mais uma vez, irmãos, serve para mim também. Você não pode ficar olhando para os atos errados que você comete. Você tem que olhar para a natureza sua. A nossa natureza ainda pode vir a se manifestar. Aí você tem que afirmar para ela: eu estou morto com Cristo. E aí ela se aquieta. E até que a gente seja transformado, nós temos que lembrar disso, e pela fé. Eu morri com Cristo. A minha natureza velha não existe mais, ela não me domina mais. Eu não sou escravo do pecado mais. Se eu quiser, eu não peco. Se eu decidir em Cristo Jesus, eu não vou fazer. Agora, por causa do que Ele fez, não por causa do que eu tenho que fazer. Ele falou: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Quarto e último lugar para nós encerrarmos nessa manhã. Quando a gente está debaixo da abundância da graça, a nossa opinião sobre o Senhor é de reconhecer nele a nossa força, que é o mesmo texto. Bom, primeiro ele fala: me gloriarei nas fraquezas. Daí ele complementa dizendo: pois quando estou fraco, aí que estou forte. Então, a nossa opinião sobre o Senhor é de reconhecer nele a nossa força e não em nós mesmos. Amém? Nele.
Da onde vem a nossa força? Dele. O Elias é um exemplo do camarada que queria que a lei fosse cumprida por todo mundo. Ele estava debaixo do rigor da lei, achando que Deus o escolheu porque ele era um cara correto. Ele era um cara correto, ele era um profeta, mas ele era um instrumento de Deus. Ele não podia querer fazer com que Deus fizesse a vontade dele. Jeremias, quando foi levantado para pregar, ele pregou, o pessoal não se converteu, foram para a Babilônia, e depois ele fala assim: Deus, o Senhor me levantou para pregar para o pessoal, e o pessoal não ouviu? O Senhor me enganou. Ele diz assim: iludiste-me, ó Todo-Poderoso. Agora, quem diz que Deus levanta a gente para pregar uma mensagem, todos vão ouvir, todos vão se converter? Está disposto a pregar o Evangelho e ninguém querer ouvir? Porque o verdadeiro Evangelho não é gostoso. No seguinte sentido: não me exalta, exalta Cristo. O verdadeiro Evangelho, ele é uma bênção, e é boas novas de salvação, mas eu não tenho parte nisso. Se alguém prega para você e fala assim: olha, mas depende de você, não depende nada da gente, nada. Ele fez tudo, é glória para Ele. Depois que eu compreendo isso, aí sim que eu começo a ser transformado de glória em glória, porque daí Ele vai ser sempre exaltado e não eu. Eu tenho que entender, não depende de mim, não dependeu de mim, Ele fez tudo, está feito. Nada que eu faça de bom acrescenta alguma coisa lá no que Ele fez na cruz. Nada que eu faça de errado retira o valor do que Ele fez. Não retira o valor, é tetelestai, está consumado, a dívida está paga. Deus está em paz comigo e com você. Mas pastor, se viveu uma vida errada, sempre tão preocupado com isso. Não se preocupa com isso. Quem está na graça, quem se entrega para Cristo, quem se entrega aos braços do Senhor, ele vive como Paulo. Ele fala assim: já não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Não se preocupe com isso. O Espírito Santo vai trabalhando, vai te levando, vai te movendo e vai levando você de glória em glória até ser dia perfeito. Amém? Amém, irmãos? Debaixo do rigor da lei, a gente se comporta de um jeito. Debaixo da abundância da graça, é de outra forma. É assim que acontece. É só você ler Velho Testamento, Novo Testamento, e olhar para a vida de homens como esse Paulo aqui, você vê como ele mergulhou na graça. Tem aquela canção que nós cantamos: tem ciúmes de mim? Me ama, me ama, me ama, da Ana Paula. Tem uma frase que fala assim: se a graça é um oceano, estamos afogando. Como que a gente mergulha nessa graça? Deixando de nós. Porque quando você fala assim: eu tenho que deixar do meu orgulho, eu tenho que deixar da minha arrogância, da minha prepotência, como se fosse fácil fazer isso. Eu tenho que deixar da minha ideia de que eu posso ser santo por eu mesmo. Deixa eu perguntar para você: você acha que você vai conseguir ser perfeito por você mesmo? Ouvindo, lendo, estudando, jejuando, sabe? Se tornando a pessoa mais crente do mundo, você vai conseguir ser perfeito por você mesmo? Pastor, se eu souber o que é errado fazer, eu vou fazer força para não fazer. Se eu souber o que é certo fazer, eu vou fazer força para fazer o que é certo. Tente. É só pela graça mesmo que a gente consegue ser um pouco mais parecido com Jesus todos os dias. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela abundância da graça, pelo dom da justiça. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, que consigamos abrir mão até da nossa ideia de que nós conseguimos ser perfeitos por nós mesmos. Essa preocupação, Senhor, que a religião colocou sobre nós, que nos leva a uma coisa praticamente impossível, e a frustração. E quantos milhões estão, Senhor, fora do teu aprisco por causa disso, porque desistiram, porque estavam tentando por si mesmos. Muitos permanecem, Senhor, muitos outros milhões de pessoas permanecem. Mas esses
infelizmente, chega ao ponto de gloriar-se diante do Senhor. Paulo fazia o contrário: não me gloriarei nos meus acertos, vou me gloriar nas minhas fraquezas, que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu admito que eu não valho nada, que eu não presto, que eu não sou ninguém, que eu não tenho nada de bom em mim, como ele dizia, mesmo fazendo essa obra maravilhosa que ele fez, entregando sua vida, morrendo pelo Evangelho, sofrendo naufrágio, surras, ameaça de morte, serpentes, naufrágios, traição. Mesmo ele fazendo tudo isso, ele dizia: em mim não habita bem algum. É o mergulho no oceano da graça e na dependência do Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, que é só isso que vai apaziguar o nosso coração, vai nos levar a verdadeira dependência e entrega da nossa alma ao Senhor, e uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor. É o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos chamou, é o Senhor que nos edifica, é o Senhor que nos sara, nos cura, nos restaura. É toda honra e toda glória a Ti, Jesus, hoje e para sempre. Amém. E se você crê, diga amém também. Vamos tomar a ceia? Glória a Deus. É por isso que depois que entendi isso, irmãos, eu falo que a ceia é só para quem não merece. Porque a ceia é um convite à comunhão, do comer juntos, e a comunhão do sangue e a comunhão do corpo de Cristo, né, representados aqui nesses elementos. E ela é o exemplo máximo de que Deus quer você na mesa dele. E que nós só podemos estar assentados nessa mesa por causa do favor imerecido. E a gente sempre lembra disso. Quando você receber os elementos, fique em pé para você descansar, se você quiser, tá? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Mas galés tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou.
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou com amor incondicional. Nós lembramos mais uma vez esse amor, Senhor, ao tomar a ceia, e nós pedimos que seja, Senhor, vida na vida dessa igreja, na vida de cada irmão, que sejamos, ó Deus, ligados a aquilo que ficou gravado na história, que é, Senhor, em vários púlpitos, que é a nossa salvação, na dependência total daquilo que o Senhor fez. Nós renunciamos, nós rejeitamos qualquer outro intermediário, seja nós mesmos, Senhor, que nós de alguma forma pensamos que nós estamos nos salvando a cada dia. Nós mergulhamos no oceano da Tua graça, da Tua misericórdia. Dizemos: Pai, nós dependemos de Ti. Edifica-nos, restaura-nos, sustenta-nos, fala cada dia mais conosco, ministra ao nosso coração as verdades, a Tua vontade, o que o Senhor está fazendo, Senhor, nesse tempo que se chama hoje. Como estão as coisas quando os homens acham que está tudo sob o controle deles, ou que não há controle nenhum? Nós dizemos: o Senhor reina, e o Teu reino venha sobre nós, venha o Teu reino eterno, de uma vez por todas, que possamos ver, sentir, saber, ser revelados do que o Senhor está fazendo, porque nós somos os Teus filhos. O Senhor disse aos discípulos: não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. É só o filho, a esposa, o marido sabe o que o Senhor vai fazer. O Senhor disse: eu vos chamo amigo, porque eu tenho revelado o que vou fazer. Revela ao nosso coração, nos dá interesse pelas Tuas coisas, que a Tua igreja, Senhor, aqui local, em toda esta cidade e no mundo inteiro, Senhor, tire os olhos dessa pandemia, tire os olhos do que o mundo está fazendo, o que está acontecendo, e possamos nos interessar primeiramente pelo que o Senhor está fazendo. E nesse momento nós lembramos que o que o Senhor está fazendo sempre é salvando, é restaurando, é recebendo, é nos dando a revelação de que o Senhor está trabalhando por nós. Obrigado pelo Teu trabalho maravilhoso na cruz, que foi consumado, uma vez por todas o Senhor derramou o Teu sangue para nos salvar, e nós recebemos com alegria mais uma vez isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode participar. Nessa cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, Deus. A igreja pode ficar de pé. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Deus. Agora queremos, meu Pai, ir com essa mensagem para casa. Que nosso coração fique cheio dessa graça, meu Pai. Que nós realmente vivamos essa graça, meditando nessa graça, sabendo que, meu Pai, tudo vem do Senhor. O Senhor não nos cobra mais. Não há mais cobrança porque o Senhor já pagou tudo. Por isso nós não cobramos mais uns aos outros, meu Pai. Nós perdoamos uns aos outros. Perdoamos porque o Senhor nos perdoou, Deus. Nós queremos, meu Pai, apenas viver essa paz, essa alegria, esse amor que o Senhor nos deixou. Esse é o legado, Deus, o legado da cruz. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te pedir agora, Deus, que abençoe essa igreja, abençoe cada coração que aqui está, que nós, meu Pai, sejamos cheios e, Deus, enriquecidos, Deus, em todas as áreas, Deus, espiritual, material, emocional, Deus. Nós queremos, meu Pai, estar plenos, reinando em vida, Deus, porque o Senhor conquistou, meu Pai, tudo, todas as coisas, e nós, meu Pai, vivemos para Ti, servindo ao Teu reino, Deus. E agora, que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém.